Olá pessoal, meu nome é Hugo S. de Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais, e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Olha, é assim, o meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos foi um ano extremamente difícil, foi um ano horrível. Eu, quando cheguei, a primeira cidade onde eu vivi foi Houston. E eu vos digo uma coisa, eu passei dificuldades. A começar, logo no princípio, assim que eu pus o meu pé fora do aeroporto. A pessoa que me recebeu-me logo com essa notícia. Olha, eu vou te levar para a minha casa, mas assim que chegarmos, eu não te quero ver perto do meu filho. Esta pessoa, naquela altura, tinha um filho que tinha entre 1 a 2 anos. Digo entre 1 a 2 anos porque a criança estava a engatinhar. Os primeiros passos não. A criança já engatinhava. E me foi logo dito para eu não chegar perto daquela criança de maneira nenhuma. Quando eu digo não chegar perto, vocês não estão a entender o que eu estou a dizer. A ponto de que aquela criança era uma criança, era inocente, era pura. E as crianças muitas das vezes são curiosas. Via uma pessoa estranha na sua casa, não é? A viver ali na sua casa. A criança tinha a tendência de engatinhar para perto de mim. Eu tinha que fugir, muitas das vezes quase passar por detrás do cadeirão para que a criança não ficasse perto de mim, porque os pais não queriam que eu me aproximasse daquela criança. E eu a viver na casa deles. E receberam-me logo com essa notícia: não te queremos perto da criança. Então, é como se eu tivesse sarna ou uma doença infectuosa. Eu fui logo recebido assim. Eu estou a contar tudo isso porque para vocês entenderem que o princípio em qualquer país é difícil. Está a perceber? Eu fui muito discriminado. Eu fui muito, mas muito discriminado. Está a perceber? E vocês estão a perguntar, mas assim, então, quem são essas pessoas que te receberam e não sei o que? É assim, eu quando cheguei, eu não tinha família. Há alguém que me recebeu, que eu queria que essa pessoa fosse minha família, mas infelizmente a pessoa, eu senti que não era recíproca, a pessoa não me via desta maneira. Ou aquelas pessoas não me viam desta maneira. Eu sou muito grato às pessoas que me receberam, porque mesmo até com tudo isso, foram as que me receberam no princípio, porque eu não tinha ninguém, e se essas pessoas não me tivessem recebido em Houston, eu hoje não estaria aqui. Está a perceber? Então, de uma maneira ou de outra, eu sou muito grato, mas isso não invalida, está a perceber, o que aconteceu. E é parte da minha história. Eu não estou aqui a tirar para o ar ou a ser mal agradecido, não. São coisas que eu vivi, que fazem parte da minha história aqui nos Estados Unidos, e eu estou a partilhar com vocês porque é mesmo importante eu partilhar com vocês, porque há muitas pessoas que têm aquele falso conceito de que eu cheguei, que as coisas correram bem, porque há pessoas que acreditam que quando tu vens aqui com um bocadinho de dinheiro, que tu já não vais passar por esse tipo de situações, não vais passar por maltratos, mas tu passas sim. O facto de tu vires com dinheiro para um país que não é o teu país e que muitas das vezes tu não tens ninguém, está a perceber? O dinheiro não te protege, tu continuas a estar numa situação vulnerável. E foi o que aconteceu comigo. Está a perceber? Eu passei, e isto que eu estou a descrever não é tudo que eu passei por muitas outras situações, mas eu estou a descrever esse bocadinho só porque isso foi logo no princípio, o meu primeiro contato com os Estados Unidos. Está a perceber? A pontos de, na casa onde eu estava, muitas das vezes a pessoa queria, no princípio, eu queria assim ajudar a lavar uma louça e não sei o que, e eu via a dona da casa, tipo, toda aflita, quase que não queria que eu ajudasse, para que eu não tocasse nas coisas na cozinha. A cozinha era sempre limpa, com lixívia, está a perceber? Como se viesse a desinfetar aquilo que eu pegasse. Era uma coisa tão triste, mas quando você precisa, você tem que fingir que não está a dar conta, você tem que engolir tudo aquilo, está a perceber? Eu não estou a dizer que ali eram só tristezas, também houve momentos de alegria dentro daquela casa e tudo mais, mas não invalidava o facto de eu estar a ser discriminado, está a perceber? Tanto é que depois chegou uma altura que eu tive que sair de Houston. Eu saí de Houston por quê? Porque eu fui vendo aquela situação, mesmo até depois de sair daquela casa, eu fui vendo que se me acontecesse alguma coisa, eu não tinha ninguém ali. E quando eu digo ter alguém, no caso de me acontecer alguma coisa, eu não estou a dizer alguém que pudesse me pagar uma conta do hospital, alguém que me pudesse dar dinheiro, não. Muitas das vezes tu sabes que tem alguém que te vê como família, é muito importante. E aquelas pessoas não me viam como família, viam-me como alguém que estavam a ajudar, viram-me como alguém que ajudaram, sim, ajudaram porque me tiveram na casa deles no princípio, tiveram-me na casa deles e eu sou muito grato a isso, mas ao mesmo tempo, eu nunca me senti como família, porque eles nunca me permitiram que eu me sentisse como família. Está a perceber? Então, numa dessas vezes,
nesses momentos de solidão, de tristeza, sentir-me ali sozinho, que se me acontecesse alguma coisa, eu não tinha literalmente ninguém, porque essas pessoas não me viam como família, podiam até em alguns momentos tratar-me bem e tudo mais, mas não me viam como família. Então, eu lembro-me que naquela altura, após um tempo, apercebi-me que a minha grande amiga, a minha best friend, mulher de um grandioso amigo, a minha amiga, eu não quero citar o nome porque são pessoas muito privadas, ela em Miami disse: amigo, vem para aqui para Miami. Aí tu estás mesmo mal, aí tu não tens ninguém, vem para aqui. Porque não interessa tu teres alguém fisicamente, mas que emocionalmente não está contigo. Vem para aqui, para perto de mim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fui para a minha grande amiga em Miami. Fiquei um tempinho em Miami, passei momentos também difíceis, mas que não tinham nada a ver com essa minha amiga. Tinham a ver com uma outra pessoa com quem também estive, com quem envolvi-me, não romanticamente, mas com quem me envolvi e que dificultou-me também a vida. Depois saí dali, eu e a minha amiga vimos que o melhor para mim era vir para aqui, para Buffalo, New York, onde estou até hoje, e as coisas depois foram melhorando, e aqui estou. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o princípio de imigrar é extremamente difícil. Se você está a sair da Angola, está a sair do Brasil, está a sair de onde quer que seja para ir para outro país, independentemente de você estar aí com dinheiro ou sem dinheiro, você tem que se preparar psicologicamente que você vai passar por dificuldades. E muitas das vezes você está a sair do teu país por uma questão pesada e que te transtorna. Você pode ir para o país para onde você está a emigrar, passar por situações ainda no princípio ainda muito piores, porque acontecia muito em Angola. Eu passar por situações de discriminação e coisas pesadas, mas eu nunca pensei que havia de passar o que eu passei aqui no princípio, de ser discriminado, ser tratado como se tivesse sarna, como, tá a ver, como se o que eu sou fosse contagioso. Está a perceber? E eu me pergunto, é por estar a vir do terceiro mundo? É por ser membro do LGBT comunidade? Não sei. O que eu sei é que foram momentos difíceis, mas mesmo assim eu sou muito grato a essas pessoas, porque há vezes que, mesmo até quando alguém te faz alguma coisa que te pesa e que te entristece, bem mais à frente tu vais ver que te pode trazer um proveito. É uma lição de vida, é a preparação para algo de positivo que vai trazer para a tua vida. E essas situações que eu passei no princípio, principalmente no primeiro ano, foram situações que me enriqueceram aqui, enriqueceram como pessoa, está a perceber? Hoje, qualquer pessoa que venha para aqui, e se eu tiver que receber, eu vou fazer o possível para que não passe pelaquilo que eu passei, está a perceber? Porque foi triste e em muitas situações foi pesado, mas o engraçado é que quando a gente está a viver essas situações, quando a gente está mesmo dentro, a gente não sente o peso, quanto são tristes e traumáticas. Após tudo passar e tu olhas para trás e tu dizes: meu Deus, uau! Houve uma situação muito, muito triste. Eu lembro-me que convidaram-me para... Na altura ainda estava em Houston. Convidaram para um Thanksgiving. Eu nunca tinha vivido um Thanksgiving. E acredito que me tinham dito: olha, vem para a nossa casa às 4. Vem às 4. Eu fiquei já todo entusiasmado. Às 13h50 eu cheguei. Guess what? Às 13h50 eles já tinham comido, já tinham coisa. Tinha um prato de plástico. Na altura eu já não vivia na tal casa. Tinha um prato de plástico. Eu servi. Na altura em que eu vivi naquela casa, mesmo até com aquela pequena discriminação, nunca me tinham dado comida num prato de plástico. Naquele dia tinha um prato de plástico, um copo de plástico. Disseram para eu servir a comida, eu servi, comi sozinho no Thanksgiving. Na mesa eles já tinham comido. Então você convida uma pessoa para vir à sua casa às 4 e você come às 3. Está a perceber? Aquilo é tipo, vamos só fazer, estar aqui na mesma cidade que nós, é só uma questão de caridade e pronto. Coisas, sabe, coisas assim tristes mas que foi bom, porque tudo isso nos fortalece, está a perceber? Eu estou a contar isso, eu não quero pôr ninguém mal, tanto é que eu não estou a citar o nome de ninguém. O que eu quero fazer com isso é partilhar a minha história, porque isso faz parte da minha história. Isso não tem a ver com as pessoas que agiram assim, porque essas pessoas, de uma maneira ou de outra, também me ajudaram, porque é graças a elas que eu estou aqui, porque me receberam. Mas
Foram momentos difíceis que eu quero partilhar com vocês para vos fortalecer, mesmo antes de virem para aqui, quem está para vir para aqui, saber que o princípio não é fácil. Da mesma maneira como eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever. Partilhem este vídeo, deixem ficar um gosto, por favor, é extremamente importante deixar ficar um gosto. E o que mais? Comentem, deixem nos comentários, falem, façam perguntas. E eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, and